Se o relativismo for verdadeiro, Jesus Cristo estava errado. Mas se Jesus Cristo estiver certo, o mundo inteiro está vivendo uma mentira. Hoje eu vou te provar pela Bíblia que não existe segunda versão da verdade. Seja bem-vindo, eu sou o Léo Rodrigues e você está no canal Católico Convertido. Se você é católico ou cristão que ama Jesus, esse vídeo pode mudar completamente a forma como você enxerga o mundo moderno. Porque talvez você esteja sendo relativista sem perceber. E até o final eu vou te mostrar por que isso destrói qualquer ideia de várias doutrinas cristãs. Primeiro, vamos começar definindo o que é relativismo. Relativismo é a ideia de que não existe verdade absoluta, que tudo depende do ponto de vista. O mundo moderno diz: o que é certo para você pode não ser para mim. O que é verdade hoje pode não ser amanhã. Isso é o relativismo. Parece inofensivo, né? Mas essa ideia entra em choque direto com uma frase que Jesus disse. No Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6, Jesus diz: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele não disse, eu sou uma verdade, muito menos eu sou uma interpretação, ou eu sou um ponto de vista. Ele disse, eu sou a verdade. E se a verdade é uma pessoa, ela não pode ser relativa. Se só isso ainda não te convenceu, eu posso te explicar melhor. Vamos ver o que é relativismo moral. O relativismo moral afirma que não existem normas morais universais válidas para todos. O que é certo ou errado depende da cultura ou da opinião pessoal. Uma prática pode ser considerada aceitável em uma sociedade e condenável em outra. Já o relativismo cultural sustenta que os valores e costumes só podem ser compreendidos dentro da própria cultura. Evita julgar outras culturas por critérios externos. E, por último, o relativismo epistemológico, ou da verdade, defende que não existe verdade objetiva universal, apenas interpretações condicionadas por perspectivas. Lendo as diversas formas de relativismo, percebemos que o mundo hoje que vivemos defende com unhas e dentes essa filosofia. O mundo moderno, ele crê nisso e vive essa realidade como se fosse uma verdade absoluta. Mas o relativismo ele é tão frágil que ele é contraditório na sua própria essência. Se alguém diz, toda verdade é relativa, essa frase é absoluta ou relativa? Porque se for absoluta, o relativismo é falso, porque essa verdade deixou de ser relativa. E se for relativa, então pode estar errada. Ou seja, o relativismo se destrói. Ah, mas aí você pode dizer, Léo, isso daí é interpretação sua. Então vamos para a Bíblia, que eu vou te mostrar que os apóstolos combatiam justamente qualquer segunda versão da verdade. Ou seja, para os apóstolos, a verdade era absoluta. Em Gálatas, do capítulo 1, versículos 8 e 9, diz: Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie um evangelho diferente do que vos temos anunciado, seja anátema. Como já dissemos, agora novamente o digo: se alguém vos anunciar um evangelho diferente do que recebestes, seja anátema. Essa passagem nos mostra o apóstolo Paulo reagindo contra distorções doutrinárias que estavam ocorrendo na Galácia, mostrando total preocupação em manter a pureza do evangelho recebido direto de Cristo. Ou seja, preservando a verdade absoluta transmitida por Cristo. Paulo não disse, respeitem as outras interpretações. Ele disse, seja anátema. E ser anátema significa estar fora da fé apostólica. Como alguém pode ler essa passagem e achar que está tudo certo com o mundo de hoje? Só no universo protestante são mais de 30 mil denominações interpretando a Bíblia ao seu gosto, contrariando o apóstolo Paulo, que tanto se esforçou para não haver sequer uma segunda interpretação. Agora as palavras na Bíblia vão ficar mais duras e diretas. Olha só. Em Romanos 16, versículos 17 e 18 diz: Rogo-vos, irmãos, que noteis aqueles que causam divisões e escândalos contra a doutrina que aprendestes. Afastai-vos deles, porque tais homens não servem a Cristo Senhor nosso, mas ao próprio ventre,
e com palavras suaves e lisonjas seduzem os corações dos simples. O versículo 17 é claro e direto em nos mostrar que só existe uma única doutrina e que não pode ser dividida. Esse é o recado dado nesse versículo. Se a verdade fosse relativa, para que combater divisões? Hoje existem milhares de denominações, todas elas acreditando que a sua interpretação é a correta da Bíblia. Fora que no Sola Escritura, cada um tem a sua interpretação, ou seja, cada indivíduo tem a sua própria interpretação, a sua própria verdade. Será que todas podem estar certas? A verdade pode se contradizer? Cristo pode ter versões diferentes? Ou alguém aqui se afastou da verdade original? Hoje é comum buscar a verdade como se ela estivesse num shopping ou numa prateleira de supermercado. Eu vou de produto em produto, de religião em religião, até encontrar aquela onde eu me sinto bem. Imagina Paulo vendo isso hoje. Será que hoje ele pensaria diferente? Isso seria contrário àquilo que ele mesmo ensinou na Bíblia? Agora vamos ver na Bíblia a doutrina da Igreja Católica. Na segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 15, diz: Portanto, irmãos, permaneceis firmes e conservai as tradições que aprendestes, seja por palavra, seja por nossa carta. Aqui mostra que a fé cristã devia ser preservada fielmente. Tradições significa o que foi transmitido pelos apóstolos. E palavra significa o que foi ensinado oralmente, já que a facilidade de registrar o pensamento em papel só se tornou algo simples com a invenção da prensa lá na época de Lutero. E carta são as Sagradas Escrituras, que no caso, o Novo Testamento demorou 3 séculos para ser definido pela cristandade. Justamente pelos cristãos que hoje sua autoridade são rejeitadas pelos protestantes espíritas. Paulo diz, conservai. Ele não diz reinventai ou reinterpretai. A fé cristã sempre foi algo preservado, guardado e protegido. Só a Igreja Católica defende essa verdade. Só a Igreja Católica enxerga a verdade de Cristo como absoluta. Para os outros, parece que o relativismo não é perigoso. O relativismo se apresenta no mundo moderno como espírito de tolerância, parece maturidade, parece até humildade, mas no fundo ele diz, Jesus pode estar errado. E se Jesus não é a verdade absoluta, então Jesus não é Deus. E isso já é afirmado pelo kardecismo. Mas o protestante parece não perceber que vive essa realidade, mesmo professando que Jesus é Deus. No início eu disse que se Jesus está No início eu disse que se o relativismo for verdadeiro, Jesus está errado. Agora eu te pergunto, você vai acreditar em quem? Em Jesus Cristo ou na cultura moderna? Para finalizar, vamos ver o que o apóstolo Pedro diz? Na segunda epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 1, ele diz: Assim como houve entre o povo falsos profetas, também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão heresias perniciosas e, renegando o Senhor que os resgatou, trarão sobre si mesmos repentina perdição. Aqui Pedro faz uma advertência profética sobre a infiltração de heresias dentro da própria comunidade cristã. O relativismo ele não nasceu agora no mundo moderno. Essa filosofia, que é contrária à verdade revelada por Cristo, vem desde a Grécia Antiga. A forma mais antiga conhecida aparece com os sofistas, especialmente Protágoras, 5 séculos antes de Cristo. Ele afirmava: o homem é a medida de todas as coisas. Isso significa que a verdade dependeria da percepção de cada indivíduo. E na modernidade, já no século XIX, o relativismo reaparece com força total na filosofia moderna e contemporânea com Nietzsche, onde Nietzsche critica a verdade absoluta e a moral tradicional cristã. Ele abandonou a fé cristã ainda jovem e se tornou um dos críticos mais fervorosos do cristianismo na história da filosofia. Ele era filho de um pastor luterano, e é dele a frase, Deus está morto. Dessa forma, fica claro que o relativismo é uma ideia completamente anticristã e defendida por aqueles que negam Jesus Cristo. Mas no mundo atual isso não fica muito claro, porque o relativismo é apresentado como uma coisa boa. E eu espero que esse vídeo tenha te mostrado que é uma filosofia anticristã.
A divisão protestante é o reflexo desse erro, e o kardecismo igualmente. Se você crê em Cristo, você deve conhecer a doutrina da Igreja Católica, e não aquilo que o mundo diz dela. Se você gostou desse conteúdo, já se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o seu like e comenta se você já havia percebido o quanto o relativismo do mundo moderno é nocivo à sua fé. E compartilha com aquele amigo seu ou parente que precisa refletir a respeito do relativismo. Que Nossa Senhora interceda por nós e nos conduza a Jesus Cristo, que é a vida eterna. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.